Olá, alunos, olá, alunas. De volta aqui o professor Santiago, ministro da aula de Educação Física, e essa aula é direcionada aos alunos da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esportes, mas não necessariamente sobre todos os tipos de esporte ou sobre alguma modalidade específica. Iremos trabalhar com a classificação de esporte denominada esporte educação ou esporte educacional. O esporte que faz parte do teu dia a dia, né? Enquanto estudante, enquanto aluno. Vamos aprender o que é o esporte educação e de que forma que ele pode ser bem trabalhado na escola? Se liga! O termo esporte educacional passou a ser adotado e muito utilizado a partir da Carta Internacional da Educação Física. Essa carta foi criada em 1978 e foi aprovada em Paris, França. O texto da carta define a prática de educação física, atividades físicas e esportes como um direito fundamental da população e recomenda que os governos invistam no ensino de educação física nas escolas. Galerinha, então, primeiro conceito que nós devemos ter em mente. Essa carta, né, a Carta Internacional da Educação Física, ela é do ano de 1978, então vejam, ela é bem antiga, mas bem antiga mesmo, né? Vocês nem nascidos eram, nem sonhavam ainda em nascer, correto? De lá para cá, será que o esporte dentro da escola mudou muito? Será que ele melhorou? Com certeza, né? Foram injetados aí bastante investimentos na parte ali na parte estrutural, em quadras, ou em outras áreas que dá para praticar educação física. Tiveram também investimento em professores, porque antigamente, galerinha, a educação física, ela não era vista com tanta importância na escola, tá bom? Era mais um momentozinho de recreação, se tiver, beleza, se não tiver também não faz falta. E hoje em dia, eu tenho certeza, na tua escola tem um ou mais professor de educação física, e você, desde lá o fundamental, já começou a ter a educação física como disciplina obrigatória. Então, muito deve-se a essa carta, tá bom? Continuando, o esporte educacional é desenvolvido nos sistemas de educação formal e não formal de maneira desinstitucionalizada. Não segue padrões, né, das federações internacionais, das modalidades esportivas, adaptando regras, estrutura, espaços, materiais e gestos motores de acordo com as condições sociais e pessoais. O esporte educacional procura transcender a visão do esporte como performance e como busca por resultados. Está fundamentado em valores como coeducação, emancipação, participação e cooperação. Então vem aqui comigo. O esporte educacional, esse que acontece na escola, ele é diferente, por exemplo, do esporte performance, aquele que você acompanha pela televisão, né? O Campeonato Europeu, Copa América, que terminou recentemente, a Eurocopa, que também aconteceu recentemente, as Olimpíadas, que acontece esse mês, salvo engano, a partir de semana que vem já começa. Então esse é o esporte performance. O esporte educacional, ele utiliza do esporte performance, né? Até porque na escola você trabalha com futsal, você trabalha com voleibol, basquete, o atletismo, só que de outra forma, com outra roupagem. Você adapta as regras do esporte performance, você utiliza a estrutura que você tem na escola, né? Também adaptando essas estruturas para a realidade da tua escola e para a realidade dos alunos. Por exemplo, professor, na minha escola não tem uma pista de atletismo, na minha escola não tem a área central do atletismo para a gente trabalhar, né, com os arremessos, com os lançamentos. Então, cabe ao professor pegar o esporte performance e adaptá-lo para o esporte educacional, para o esporte realizado na estrutura da escola. Mas tem uma diferença. O esporte educacional, galerinha, ele jamais pode ter um objetivo, um intuito meramente competitivo, ganhar a qualquer custo. Não. O principal objetivo do esporte educacional é trabalhar no aluno, né, a emancipação, é trabalhar no aluno a sua integração, união
cooperação com o próximo, é fazer com que o aluno, através do esporte, consiga aprender a respeitar os outros, consiga entender que existe diferença entre ele e os outros colegas, por mais que ele tenha uma aptidão maior ao esporte ou até mesmo menor, tudo bem? Então, esporte e educação, ele tem o objetivo de trabalhar de fato com a socialização entre os estudantes, tá? Se na tua escola o esporte e educação ele não tem esse objetivo, alguma coisa de muito estranho está acontecendo. Vamos seguir? Vamos trabalhar, galerinha, com 3 classificações de esportes. O esporte participação, o educação, né, que é o nosso tema de hoje, e o performance. Na participação, o professor destacou algumas palavrinhas mágicas, né, para você conseguir identificá-las, como, por exemplo, é algo prazeroso, é lúdico, você pratica no seu tempo livre, né, ele é divertido e trabalha com interação social. Professor, dá um exemplo do esporte participação? Dou. Eu não sei aí no teu bairro, mas é muito comum em alguns bairros terem umas quadras ali públicas, correto? Então, o teu pai, né, a mamãe também, que hoje, graças a Deus, é muito comum as mulheres também estarem sendo inseridas no campo do esporte. Então, eles trabalham o dia todo, mas tem 1 ou 2 dias na semana que é o dia da pelada. Eles pagam um valor ali, uma taxa simbólica, e durante a noite, após o trabalho, eles vão lá e tiram 1 ou 2 horas para praticar o esporte. É no tempo livre? É. É prazeroso para eles? Com certeza, porque eles não estão ali por obrigação, tá? É lúdico, tem a ludicidade, é divertido? Tem. Tem a interação entre eles? Tem. Tem bairros que até criam um grupo no WhatsApp somente para tratar sobre esse assunto, sobre o esporte da noite, né? Ali o jogo para eles e é de uma forma sagrada. Faça chuva ou faça sol, um dia pelo menos na semana, durante a noite eles estão ali batendo uma bolinha. Esporte e educação, vamos ver as palavrinhas mágicas que o professor vai destacar. Ele acontece na escola, ele é algo cultural, é uma manifestação social, tem um exercício crítico por parte dos alunos, trabalha com o desenvolvimento do aluno e ele é inclusivo. Já o esporte e performance, né, as palavrinhas mágicas que o professor destacou, rendimento, campeonatos, federações, competição, vitórias, financeiro, né, aqui pensando no lado do dinheiro, e regras. Então volta aqui para mim. Esporte e participação, você não é obrigado a participar. Você joga no seu tempo livre, você pratica no seu tempo livre, e ele tem um caráter mais de divertimento, né, de interação entre os participantes, ele é algo mais lúdico. Esporte educacional, geralmente ele acontece num ambiente escolar, e ele tem vários objetivos que vão além da ludicidade. Ele é lúdico? Ele é lúdico. Mas por trás daquela ludicidade, pode ter certeza que o professor de educação física, ele já colocou na cabecinha dele que ele quer trabalhar com o desenvolvimento completo e integral do aluno. Tanto um desenvolvimento físico, psíquico, como social. E o esporte e performance, galerinha, é esse esporte que a gente acompanha pela televisão. Seja honesto comigo, esporte e performance não envolve milhões, né, de dinheiro, aí, muito dinheiro. Será que você nunca falou assim, poxa, no meu time tem um camarada que ele ganha um caminhão de dinheiro para ficar no banco, nem relacionado ele é. Tenho certeza que você já falou. Esse é o esporte performance, tá bom? Vamos seguir? Como saber se as aulas de educação física em minha escola seguem o padrão de esporte educacional? Bom, ele é participativo? É inclusivo? Os alunos aprendem a respeitar através dos jogos e esportes? O professor procura passar conhecimento aos alunos, né? Ele para ali para alinhar a tua postura, para te ensinar os fundamentos e técnicas? Você sente que está se tornando um indivíduo crítico e emancipado, né? O professor te coloca para apitar um jogo e ele ensina para você como é que você deve fazer para apitar ali o jogo, para você ter uma certa autonomia? Sim. Você está conseguindo compreender a dimensão do esporte no campo social, a importância que o esporte tem na vida da coletividade? Sim. Não está ocorrendo seleção dos mais aptos? Não. Então é esporte educacional. Professor, eu estou com uma dúvida. Todos os anos tem os jogos escolares e o professor ele faz uma peneira para selecionar os mais aptos para levar lá, principalmente no time de futsal, né? Teve um ano, galerinha, em 2019, que eu fui fazer uma peneira e reuniu aproximadamente 200 alunos
para selecionar 12. Professor, isso daí não é uma exclusão? Não, galerinha, tá? Nós não podemos pensar nos jogos escolares como algo exclusivo, né? Que vai selecionar uns em detrimento dos outros. O objetivo dos jogos escolares é justamente trabalhar a interação entre as escolas. Tanto é que quando a gente vai para os jogos escolares, a gente sempre trabalha com os alunos, ó, é bom ganhar, é ótimo, mas o mais importante é a gente ir lá representar a nossa escola. Então, tanto quem está em quadra como quem está na arquibancada torcendo estão representando a mesma escola, ou pelo menos é para ser assim, tá? Diretrizes do esporte educacional segundo a Petrobras. Olha as diretrizes que a Petrobras destaca. Promover a interação das diferenças e o respeito às individualidades, incentivar a autonomia, a cooperação e a corresponsabilidade, valorizar as identidades regionais e saberes populares, contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo de crianças e adolescentes, atuar em sinergia com políticas, especialmente nas áreas de esporte, educação e cultura. Essas são algumas diretrizes destacadas pela Petrobras, tá? Você consegue acessá-las lá no site da Petrobras, mas são diretrizes que de fato estão atreladas aos esportes educacionais, tá? Vamos revisar? O que foi que vimos hoje? Vimos o conceito de esporte educacional, né? Falamos sobre o próprio esporte educacional, falamos muito sobre eles. Falamos da classificação dos esportes, né? Esporte participação, educação e o esporte performance. Falamos das características do esporte educação. Vimos como identificar o esporte educação dentro da tua escola. E finalizamos trazendo as diretrizes do esporte educacional segundo a Petrobras, né? Bom, chegou a hora então das nossas questões. Questão de número 1. A respeito do esporte educacional, é correto afirmar que um documento foi de extrema importância para o surgimento dessa classificação de esporte e até mesmo para a importância, né, do esporte educacional. Que documento foi esse? Letra A, foi um documento que se chamava Carta Internacional dos Direitos Humanos. B, esse documento se chamava Declaração Internacional dos Direitos Humanos, Carta Internacional da Educação Física, Declaração Internacional da Educação Física ou Declaração Nacional da Educação Física. Professor, tá fácil, né? Vimos lá na primeira lâmina que o nome desse documento foi Carta Internacional da Educação Física, que foi realizada lá em Paris, na França. Questão 2. Não é considerado uma característica do esporte educação. Letra A, inclusão. B, exercício crítico. C, tempo livre. D, desenvolvimento integral. Ou E, emancipação. Galerinha, talvez você fale assim, professor, o tempo livre não é. Galerinha, acaba não sendo, porque o tempo livre é uma característica do esporte participação. É o que eu citei como exemplo. O teu pai joga à noite, que é o tempo livre dele. O esporte educação não é no tempo livre. O esporte educação, o professor está ali trabalhando e é no tempo de aula do aluno, tá bom? As outras características são do esporte educação, sim. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero, né, ter contribuído muito com o conhecimento dos senhores que estão aí em casa. Fico no aguardo de vocês no nosso próximo encontro. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas do canal. É isso, fiquem todos com Deus e até a próxima!